Olá, boa noite. Moradores que vivem em áreas de risco em Manaus já começam a sentir os impactos da temporada das chuvas, que já anuncia o início do inverno amazônico. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, atualmente 32 mil famílias vivem em áreas comprometidas na capital. A Defesa Civil garante que está fazendo o monitoramento para evitar tragédias. O mês de outubro já começou chuvoso. Ainda estamos no início da segunda quinzena e, segundo os meteorologistas, o volume acumulado já se aproxima do previsto para o mês inteiro. Para quem mora em área de risco, com o início da temporada de chuvas, chega também a preocupação. Estamos sentindo muito medo, nós aqui da comunidade de Sovaco da Cobra, aqui do Mauazinho 2, porque essa primeira, que eu digo primeira, porque as outras não foi tanto, né, mas, que foi só chuvisco, mas agora essa que veio ontem deixou as casas aqui toda à deriva. Nós ficamos, bem dizer, no alagado mesmo, no meio do rio. Também por conta da chuva desta quinta-feira, esta casa no bairro Mauazinho, na zona leste da cidade, precisou ser isolada e a família que morava aqui foi para a casa de parentes. Já esta outra residência foi danificada pelas chuvas do ano passado. A impressão que dá é que a qualquer momento o cômodo vai desabar. No mesmo bairro, a história se repete. Dona Deusa mora ao lado de um barranco que desmoronou ainda esse ano. Nesse espaço, ela mostra onde ficava a casa em que morava a cunhada e a família. Ela estava dormindo quando deu um chuveiro, né? Ela se acordou com as crianças e ela teve que sair no meio da chuva e estava alagando tudo. E quando o barranco cedeu e rachou, a casa dela bem embaixo. Aí eu tenho medo também, né? De acordo com a Defesa Civil, de janeiro a setembro desse ano, foram registrados 223 desabamentos parciais de casas e 252 deslizamentos de barrancos em Manaus. Só essa semana foram 18 ocorrências, 9 delas de deslizamento de terras. Ainda segundo o chefe de divisão de respostas da Defesa Civil do município, desde o ano passado já foram adotadas medidas preventivas para minimizar os prejuízos esse ano. A gente fez um relatório, encaminhou esse relatório à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que iniciou o trabalho de desassoreamento de todos os igarapés da cidade de Manaus. E isso vai o quê? Vai prevenir alagamento de casas, principalmente nesse período de chuva. A Defesa Civil conta ainda com 8 pluviômetros semiautomáticos instalados em todas as zonas da cidade, que agilizam o atendimento das famílias. Essa semana, os aparelhos registraram 75 milímetros de chuva, 70 milímetros só ontem. A gente já fez um estudo que quando o volume pluviométrico atinge a média de 80 milímetros, o risco de deslizamento de terra, pelas características do nosso solo, é muito grande. Então a gente já informa a comunidade, já orienta, se houver algum sinal de risco, de rachaduras na parede, afundamento do piso, a gente orienta que essa pessoa, que essa família saia de sua casa, procure um local seguro para se abrigar e entre em contato com a Defesa Civil de Manaus. E vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também no interior. Em Alvarães, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima será de 22 e a máxima chega aos 36 graus. Em Apuí, o sol aparece com poucas nuvens e as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Já em Manaus, o tempo fica encoberto, com previsão de pancadas de chuva isolada, mínima de 23 e a máxima chega aos 33 graus. Um homem morreu esta manhã depois de ser baleado na rua Hermínio Moreira, bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, os disparos foram efetuados por um suspeito ainda não identificado que fugiu logo em seguida. A vítima chegou a ser socorrida no SPA do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o IML. Um adolescente de 14 anos foi estuprado na tarde desta quinta-feira em um cemitério da capital. Segundo a polícia, o crime foi cometido por um morador de rua embriagado. O crime aconteceu nesse cemitério no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Segundo vizinhos, o adolescente ia em direção a um comércio próximo quando foi abordado por um morador de rua armado com uma faca.
A mãe diz que mandou a criança levar o celular para o pai, que estava lá na principal do cemitério, no drogaria Curitiba, e na passagem do cemitério que o garotinho foi levar o celular, o cara puxou a criança no portão do cemitério e botou a mão na boca da criança. O ato foi flagrado por pessoas que passavam pelo local, que agrediram o criminoso. Mesmo assim, o suspeito conseguiu fugir antes de a polícia chegar ao local. Moradores do bairro dizem que a insegurança é constante na área. Eu queria que tivesse mais policiamento, eu queria que tirasse esse pessoal daqui de dentro, esses drogados, esse índice de droga daqui de dentro. O adolescente foi encaminhado para o SPA da Colônia Oliveira Machado, onde passou por uma cirurgia. Ele se recupera em casa. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil realizaram nessa manhã uma manifestação em frente à sede do INSS na zona sul da capital. Cerca de 50 funcionários da construção civil se concentraram na frente da sede do INSS esta manhã para reivindicar os direitos dos construtores que se acidentaram em locais de trabalho. A legislação previdenciária permite que os dados dos trabalhadores armazenados no Cadastro Nacional de Informações Sociais sejam utilizados para concessão de benefícios. Mas para isso, o INSS solicita documentos para complementar as informações, como laudo médico. Mas, segundo o sindicato, peritos do INSS não estariam aceitando a documentação dos trabalhadores, que estariam sendo liberados para o retorno ao trabalho, mesmo sem condições para atividade. É o caso desse pedreiro, que ainda está se recuperando de um rompimento de ligamento do joelho e teve o benefício do auxílio-doença suspenso. Eu machuquei no trabalho, é por isso que eu estou encostado. Por meio de nota, a Agência de Previdência Social de Manaus informou que as solicitações de liberação do auxílio-doença estão dentro da normalidade e que o índice de indeferimento do benefício, em torno de 46%, está dentro da média das regiões Norte e Centro-Oeste. O ex-presidente Lula cumpriu a agenda de campanha na noite de ontem na capital. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Manaus na noite desta quarta-feira, onde se reuniu com lideranças políticas. Em seguida, participou de agenda política na zona norte da capital. O ex-presidente estava no Acre, onde realizou caminhada em prol à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Esta é a segunda vez que Lula vem a Manaus este ano. A última visita oficial foi em setembro. Lula retornou para casa em São Paulo na manhã desta quinta-feira. Ainda faltam mais de 2 meses para o Natal, mas as vitrines e as prateleiras do comércio da capital já começam a receber produtos com a temática do Bom Velhinho. Tudo para atrair mais cedo o cliente e elevar as vendas no último trimestre do ano. Aqui o clima de Natal já atrai olhares. Os artigos para decoração estão por toda parte. Essa rede de lojas no centro da capital está disposta a receber uma demanda exigente. O cliente, quando chega aqui, a primeira coisa que ele pergunta: quais são as novidades, qual é a novidade, o que é que vocês trouxeram de novo? Que todo ano a gente traz algo novo, sempre traz alguma coisa diferente. E esse ano não foi diferente. Esse ano é um ano das pelúcias, muita pelúcia. E esse ano também tem os cupcakes, os bombons, são os acessórios natalinos que a gente tem. Tá muito bem trabalhado, tá muito bonito, tá saindo bastante já. Caras novas também dão boas-vindas à clientela. Entre os funcionários recém-contratados, Priscila foi chamada para ajudar na confecção dos arranjos. Eu vim, mas eu vim de outra empresa, com empresa que trabalha com flores naturais. E isso aqui é sempre uma novidade, né? Cada dia é uma novidade e um novo aprendizado, né? Há pouco mais de 2 meses da data, essa arquiteta veio percorrer os setores e se encantou com o que viu. No caso, a gente estava vendo uma parte de cortina, mas a gente se encantou por essa área de Natal, né? Que encanta todo mundo, né? Naya também resolveu se antecipar para conhecer os preços. Antecipadamente a gente tem que se programar, né? Porque pelos preços, aí a gente tem que dar uma organizada aqui para ver se consegue dar uma ajeitada na casa. Ainda nessa rede de lojas também ronda o otimismo. A estimativa de alta nas vendas é de 30% em relação à última passagem do Bom Velhinho. Dona Arlene achou bem retornar à cidade dela com uma nova árvore de Natal para não falhar com a tradição. Natal para mim ele significa muita coisa, né? Ele significa paz, harmonia, união de família.
Então o Natal para mim é tudo. Se não tiver uma árvore de Natal no meu Natal, eu fico louca. Eu não moro nem aqui, moro em Belém. Mas como a minha filha lá me pediu a minha, eu vou levar outra. Muito comum em outros países, aos poucos as bicicletas elétricas também já começam a se espalhar pela capital. E a produção nacional já é uma realidade na Zona Franca de Manaus. Diante de um mercado em expansão, empresários do ramo apostam no novo meio de transporte visando principalmente as festas de fim de ano. O que antes era apenas usado para a prática esportiva, agora passou a ser também artigo indispensável para muitos enfrentarem o trânsito caótico das grandes cidades. Mas o clima quente de Manaus desanima quem pensa em trocar o carro pela magrela. Por isso, um novo mercado anima os empresários do ramo. É a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica você consegue pedalar sem muito esforço, ou seja, o esforço que você faz na pedalada é muito pouco, você consegue subir ladeira sem cansar, você consegue ir em distâncias muito mais longas sem se cansar e você chega nos lugares sem transpirar. No Polo Industrial de Manaus, a produção de bicicletas elétricas começou em 2010 e de lá para cá, o aumento das vendas também vem atraindo novas empresas. Só essa fábrica no Polo Industrial de Manaus monta 600 bicicletas elétricas por mês. É um aumento de 40% em relação à produção do ano passado. Segundo este empresário, hoje a maior demanda está no interior do estado e o mercado, ainda em expansão, foi o que motivou maiores investimentos no setor. A produção no fim do ano, nós acreditamos que esses 3 meses que nós estamos finalizando o ano será de crescimento para atender as lojas que são nossos parceiros, lojistas. Nas lojas, os modelos já são bem variados, tem para todos os gostos, o que também ajuda a atrair cada vez mais clientes. A princípio, os primeiros clientes foram os condomínios, pessoas de melhores condições financeiras e mais jovens. Hoje ela atende todas as classes e todas as faixas etárias, indistintamente. O mercado ainda tem a crescer ainda muito, ainda a bicicleta já existe, com certeza várias bicicletas elétricas rodando. E mesmo quem não conhecia as facilidades da bicicleta elétrica, já começa a pensar no assunto. Uma boa opção, né, para esse ir e vir, nesse trânsito tumultuado, né? Não pode esquecer da proteção, né? Neste sábado tem mais uma apresentação do Boi Manaus dentro das comemorações dos 345 anos da capital. Desta vez a festa acontece no Sambódromo, onde um grande esquema de segurança será montado. A tradicional festa que comemora o aniversário da capital, Boi Manaus, terá sua segunda noite de realização neste sábado no Sambódromo. A primeira noite, realizada semana passada na Avenida Itaúba, reuniu milhares de pessoas. Para garantir a tranquilidade e a segurança do público, o Centro Integrado de Comando e Controle, que controla com o apoio de 20 órgãos, entre federais, estaduais e municipais, irá colocar em prática o mesmo esquema adotado no primeiro turno das eleições. E já iniciamos, a preparação já foi feita, o planejamento integrado também já foi elaborado e nós estaremos trabalhando para que quem for participar dos eventos de aniversário da cidade possa estar participando com toda a tranquilidade. Os órgãos envolvidos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, os órgãos municipais que estarão envolvidos também no aniversário da cidade, agora é trabalhar para que o povo amazonense e principalmente os manauaras tenham aí a certeza de que vão poder brincar e celebrar mais um aniversário de Manaus com toda a tranquilidade. O encerramento do Boi Manaus em comemoração aos 345 anos de Manaus será com uma grande festa na Arena da Amazônia no dia 23. Até lá, o público pode ensaiar os passos dos dois para lá, dois para cá, nos shows da Feira do Tururi, que acontecem todas as noites na Avenida Constantino Neri, bem em frente ao estádio. Militares das Forças Armadas participam de treinamento em vários municípios do estado durante a Operação Amazônia. Esta manhã, parte desse treinamento foi realizado na capital durante um simulado de segurança a uma usina termoelétrica. No ar, as aeronaves das Forças Armadas davam o primeiro suporte. Aqui, militares empenhados no ataque ao inimigo, também dispostos de embarcações de alta performance.
Em terra, há mais ações de combate à força oponente. A demonstração de defesa foi na usina termoelétrica Mauá 3, às margens do Rio Negro, responsável pelo fornecimento de cerca de 50% da energia de Manaus. Cabe aos militares a responsabilidade de estar prontos para, em caso de ameaça, dar uma resposta à nação. A Amazônia é muito importante para nós, todos nós sabemos. E os militares, nessa demonstração que fizeram, deram uma pequena amostra daquilo que podem fazer para o público em geral. Ou seja, um ataque a uma estrutura estratégica como é a termoelétrica de Mauá, para Manaus, muito importante. A simulação realizada esta manhã faz parte da Operação Amazônia. Além de aprimorar a atuação integrada das 3 Forças Armadas, o treinamento também serviu para promover o adestramento da tropa em planejamento e operação. Não deixa de ser um adestramento para as 3 forças, inclusive para as tropas do sul do país, que vieram com seus estados-maiores para trabalhar em conjunto. E estamos também adestrando todo o material novo que vai ser empregado para ter uma série de lições aprendidas e cada vez estamos aperfeiçoando a defesa e a garantia da soberania nacional. O exercício militar reúne até o dia 21 de outubro cerca de 4.000 homens da Marinha, Exército e Aeronáutica em cidades da região amazônica. E o Band Cidade desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe a coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose da Fundação em Vigilância e Saúde do Estado. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você.